fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você pode cantar, querido, nessa noite? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Aleluia, o Senhor é Deus, queridos.
Independente de qualquer coisa, Ele é Senhor, Senhor absoluto das nossas vidas. Aleluia, sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há um cântico que diz que nós temos o nosso Deus como abrigo, como socorro. Vamos declarar isso nessa noite, amém? Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia, tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Ele é tudo que você precisa. Aleluia. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és, Ele é teu abrigo. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar, aleluia, sobre as águas, sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pega para mim, por favor. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus. Que a graça, a gloriosa paz do Senhor esteja sobre a tua vida nesta noite. Amém. Em nome de Jesus, nós estamos aqui mais um dia, mais uma live para poder compartilhar da palavra de Deus. Amém, eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração, Deus vai ministrar a tua vida, amém? Abra a tua mente, abra o teu coração para aquilo que Deus tem para ministrar nessa noite, amém? Venha para a palavra sem reservas, venha sem preconceitos, venha ouvir Deus falar com você nessa noite em nome de Jesus, amém? Querido, compartilhe esse link com mais alguém, compartilhe aí nas suas mídias sociais, nas suas redes sociais, compartilhe, amém? Nós vamos trazer uma palavra, como eu disse, de Deus aqui para a tua vida, algo de Deus para te abençoar, amém? O intuito aqui é te abençoar, glória a Deus. Eu tenho certeza que você será ministrado nesta noite pela palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios. Compartilha, mais uma vez eu digo, compartilha esse link, amém? Para nós podermos chegar a mais pessoas, poder termos a oportunidade de ministrar. Nós estamos vivendo um tempo difícil, né, onde as pessoas precisam ouvir a palavra, precisam de um consolo, de algo para trazer ânimo às suas vidas, amém? E eu tenho certeza que este é o momento, é a hora de nós podermos ser ministrados por Deus, para uma palavra que transforme, amém? A igreja ela tem esse poder em suas mãos, uma palavra viva e uma palavra verdadeira, amém? Glória a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Deus quer falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Deus quer ministrar algo que possa trazer consolo ao teu coração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos ler Efésios capítulo 1. Eu acredito que essa semana a gente vai trazer bastante coisas aqui no livro de Efésios. Nós vamos meditar essa semana no livro de Efésios. Mas vamos começar hoje pelo capítulo 1, pelo início, né? O começo aqui. Capítulo 1, versículo 3. Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto
as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Até aqui, depois a gente continua lendo o texto. Amém? O livro de Efésios, querido, ele é uma carta aberta para a igreja, né? Para aqueles que querem viver uma vida em Deus, né? Esses tempos atrás nós ministramos aqui na EBD, né? Na escola bíblica, o livro de Efésios, e nós vimos que o livro de Efésios, e eu passo novamente aqui para você, o livro de Efésios ele é um livro de fundamentos, onde vai trazer todas as questões de uma vida cristã, né? E ele começa dizendo, nos colocando no lugar que nos cabe, né? No lugar daqueles que andam com Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus, né? O Senhor começa apresentando para nós aqui o lugar que nós estamos no reino de Deus, né? E o texto logo ele começa dizendo que nós fomos erigidos, fomos constituídos, fomos formados nele, né? Isso fala da nossa essência. Todos nós sabemos, né? Nós que lemos a Bíblia, né? Se você não lê, você procure ler a Bíblia. É um livro mais do que um livro de revelação, é um livro fascinante, né? Um livro de história, um livro de revelação, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela que Deus criou o homem do pó da terra, né? Quando nós lemos Gênesis, nós vemos que Deus cria o homem do pó da terra e coloca sobre ele, a Bíblia vai falar do Zoé, do fôlego de vida, da vida de Deus, da essência de Deus. Mas nós precisamos entender que aí há uma separação entre o corpo e o espírito, né? O corpo, como o próprio Eclesiastes no capítulo 12 vai dizer, o corpo vem do pó. Quando a gente morrer, volta para o pó. Mas o espírito, ele é eterno. Esse espírito, ele é constituído, ele é edificado no Senhor, né? Nós somos edificados nele, como o texto de Efésios diz no capítulo 1. Nós fomos formados nele, né? Nós não fomos formados pelas leis deste mundo. Nós não fomos formados para vivermos sobre os rudimentos deste mundo. Nós fomos chamados para viver em Deus e por meio dele. E o que isso tem a ver, né? O que muda? Muda tudo. Quando eu entendo que eu vim de uma essência de Deus, da essência de Deus, eu entendo quem eu sou no mundo. Essa é a grande dificuldade, irmãos, que hoje, né, que não é um tempo novo, apesar de nós estarmos sempre vivendo novos tempos, a história, quando você olha a história, você vê que ela é cíclica, né? Nós voltamos sempre nos mesmos problemas, né? Nós estamos vivendo hoje os dias como nos dias de Noé, né? Onde as pessoas elas vivem do jeito que elas acham que devem viver, acham que não haverá nenhum problema, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. O que importa, hoje o lema do mundo o que importa é o bem-estar, é como eu estou, se eu estou me sentindo bem, se aquilo me faz bem, então eu devo fazer, né? Mas quando nós vamos para a palavra, nós entendemos que não é assim. Nós não vivemos segundo rudimentos deste mundo, nós não vivemos pelas bases deste mundo, por aquilo que este mundo nos traz, né? Nós vivemos por uma base do céu, ou pelo menos deveríamos viver por uma base celestial, porque essa é a nossa essência. A nossa essência não é terrena, a nossa essência é espiritual, e nós devemos buscar isso. Mas o diabo, nosso adversário, o inimigo das nossas almas, como diz a palavra de Deus, ele sempre procura mostrar para o homem que o lugar do homem é na terra. E nós temos que entender, aqueles que estão chamados para viver com Deus, que nós não somos dessa terra, nós estamos de passagem por essa terra. Por isso que há a importância de nós entendermos que nós somos edificados no Senhor. Nós somos dele, somos edificados nele e vivemos segundo o seu mandamento, a sua palavra, amém? Então, como eu disse, o livro de Efésios, voltando aqui um pouco, ele é uma base, ele vai falar sobre os relacionamentos, sobre o relacionamento conjugal, sobre a terra e o reino do Espírito.
né? Então o apóstolo Paulo ele vem trazendo alguns fundamentos. O que é mais interessante, né, e isso está presente no Novo Testamento inteiro, é que tanto os apóstolos como Cristo, eles usam de parábolas, né, de figuras para poder nos trazer à mente o que é o reino de Deus. Jesus mesmo fala que o reino de Deus é como uma árvore. Ele fala da ovelha perdida, falando sobre o pai, ou melhor dizendo, o pastor que busca a ovelha. Ele mostra a história do filho pródigo, como nos revelando como o pai trata aquele filho que se perde. Tudo isso são figuras que a Bíblia nos traz para nos revelar. Tem algo que o apóstolo Paulo traz para nós, que a gente fala bastante na igreja, né? A gente já falou bastante disso e a gente precisa entender e continuar sendo ministrado por isso. Uma figura importante que o apóstolo Paulo traz é a armadura, né? A armadura de Deus. O apóstolo Paulo, olhando para a figura de um soldado da época, né, a figura de um soldado romano, ele começa a falar sobre alguns fundamentos, algumas coisas que nós precisamos entender para que a nossa vida seja preservada. Qual é a vida? A vida de Deus em nós, né? Quando nós andamos com Cristo, nós temos que deixar de lado toda a vida carnal humana. Quando nós passamos a andar com Cristo, por que eu estou falando isso? Porque eu estou seguindo, dando continuidade a uma série de ministrações que nós temos feito aqui, né? Até aconselho você que chegou hoje, chegou agora, que você assista as outras lives da semana, que você acompanhe. Partindo da ideia daquelas pessoas que querem andar com Deus, querem viver uma vida com Deus, nós então precisamos ser guiados pelo reino de Deus. As leis dos céus é que vai determinar a minha vida. É a palavra de Deus que vai determinar a minha vida. Partindo do princípio daqueles que querem andar com Deus, né? Aquele que não quer andar com Deus, irmãos, isso aí a gente não tem compromisso, né? Não quero andar com Deus, eu não quero, nós não temos nada com isso, amém? Mas aqueles que querem viver uma vida em Deus, vocês vão entender que nós precisamos guardar a nossa vida, cuidar da nossa vida. Sabe, às vezes eu vejo muitos crentes inconsequentes, dizendo, eu vou fazer isso aqui, Deus vai abençoar, vivem perigosamente, dizendo que Deus vai fazer tudo, Deus vai guardar, Deus vai abençoar, e agem de forma inconsequente. Quando eu falo da armadura de Deus, é porque nós precisamos nos atentar para algumas coisas que o apóstolo Paulo traz, né, aqui, sobre essas peças da armadura, que faz com que a nossa vida seja preservada, né? Às vezes, irmãos, nós somos firmes espiritualmente, mas devido a tantos ataques, e nós não nos resguardamos de nada, nós não aguentamos viver essa vida, ou melhor dizendo, viver nesse ataque. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma pressão por meio de uma crise muito grande, né? É crise financeira, é crise emocional, é crise de tudo quanto é lado. Se eu não tiver as minhas bases firmadas, eu não aguento sobreviver diante dessas crises, né? A gente olha na Bíblia, existem tantos homens e mulheres de Deus. O próprio Elias, né, o profeta chamado profeta do fogo, teve um momento de crise, teve um momento de dificuldades na sua vida, quando ele se enclausura na caverna e Deus vai falar com ele. Então, nós precisamos guardar a nossa vida. E eu gostaria de trazer aqui, sobre a armadura, o texto que nos mostra a questão, Paulo usando a figura do soldado romano para poder falar daquilo que nós devemos guardar na nossa vida. A primeira coisa que ele fala, o apóstolo Paulo diz assim, olha, sobre a armadura, diz assim, nós vamos nos cingir do cinto da verdade, né? O que o apóstolo está dizendo? Por que nós devemos nos cingir, né? Fala do cinto. O cinto do soldado era um cinturão grande. O cinto do soldado, ele dava sustentação à coluna do soldado durante a batalha. É como se fosse aquele cinturão que usa aqueles atletas de peso, né? Não é uma cinta fina, é uma cinta larga de couro para dar sustentação à coluna. Ele fala que a verdade, ela deve nos deixar firmes. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu vejo que ele traz aqui, querido, uma importância sobre a legalidade. O diabo, ele não pode fazer nada sem legalidade.
Porque nós somos de Deus, né? Nós vivemos com Deus. E se nós queremos viver uma vida abençoada, nós temos que andar com Ele. Essa é a base. Agora, o diabo, ele não pode atingir a tua vida, ele não pode atingir minha vida, a menos que eu dê legalidade. Por que eu digo que Paulo está falando aqui sobre legalidade? Porque nós sabemos que, por meio da palavra de Deus, que o diabo é o pai da mentira. O diabo, ele entra através da mentira. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a verdade, ela deve estar firme em nós. E isso é algo que as pessoas muitas vezes não se dão conta da mentira. E existem muitas coisas, quando a gente fala sobre mentira, a pessoa acha que tipo assim, eu falei que não tem algo que tem. Eu falei que não estava algo que estava. Lembra sempre de coisinhas assim, mentiras que acontecem no dia a dia, né? Mas tem muitas pessoas que vivem uma vida de mentira. Vivem uma vida de engano. E é aí, irmãos, que vai determinar como vai ser a sua sustentação no dia da dificuldade. Olha a importância que o apóstolo Paulo está dando à verdade. Ela mantém o soldado firme, para ele não ter nenhum problema, para ele poder se locomover, para ele poder aguentar as batalhas exaustivas. O cinturão da verdade, ele permanecia, deixava o soldado firme, ereto, em pé, para poder aguentar as batalhas. A nossa vida precisa ser uma vida pautada na verdade. O inimigo, o diabo, ele usa da mentira para poder enganar, para poder roubar, como diz João 10:10, roubar, matar, destruir. A primeira coisa que o diabo vem é com engano. E ele vem com engano em todo o tempo, até mesmo com respeito àquilo que nós acabamos de ler, quem você é em Deus. Existem muitas pessoas que acham que são mendigos diante da graça de Deus. Não, querido, Deus deu livremente a graça, o seu amor, e todos aqueles que recebem o amor de Deus são merecedores desse amor. E a pessoa vive uma vida de culpa pela vida velha, pelo passado, porque o diabo vem subjugando com a mentira, com o engano, dizendo que a pessoa não é merecedora, que a pessoa não é digna. De fato nós não somos, mas nós nos tornamos por meio da cruz de Cristo dignos da graça de Deus, né? Ele nos justifica, Ele nos santifica. Através da cruz há esse processo de justificação, regeneração e justificação, né? Então o diabo, ele sempre vem com a mentira, né? Por exemplo, diante de um problema, ele sempre vai mostrar a parte ruim da coisa, a parte tenebrosa das coisas. Mas eu olho para Deus. A palavra de Deus diz: olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o justo. É para Ele que eu devo olhar. É um exercício, por isso que o apóstolo Paulo fala da armadura, fala de algo que você precisa se revestir. É eu que decido. E ele vai falar de outros instrumentos aqui que nós vamos analisar cuidadosamente. Mas o que eu gostaria de dizer para você é que a verdade, ela deve ser a base da sua vida. A palavra de Deus, por exemplo, é a verdade. Se eu me aproprio da palavra de Deus, eu vivo a verdade de Deus. E então o diabo não pode me atingir com mentiras, com engano. Foi assim desde o princípio. O diabo, quando ele vem para poder falar com Eva, ele vem com mentiras, com engano. E Eva cai no pecado por conta da mentira do diabo. Eu convido você a se apropriar da verdade da palavra de Deus na tua vida, para que não haja nenhum engano sobre você, para que o diabo não venha te enganar com sentimentos contrários, com situações à sua volta. Esteja firmado na verdade do Senhor. Amém? Glória a Deus. E você também para com Deus, né? Sempre quando a gente fala da verdade, a gente fala da palavra de Deus. Mas eu também, a minha vida, nós falamos aqui esses dias, a nossa vida deve ser uma vida sincera diante de Deus.
né? Uma das qualidades que o Senhor olhou para Jó e diz: olha, Jó, homem íntegro, sincero. Íntegro, sincero, temente. 3 qualidades que nós precisamos ter na nossa vida. Precisamos ser verdadeiros. Eu tenho falado aqui esses dias, querido, há tanta hipocrisia. Pessoas que querem mostrar algo que não são. Irmãos, isso aí a gente pode enganar pessoas, nós podemos enganar amigos, colegas, mas Deus não, nós vamos ser sinceros diante de Deus. E há 2 problemas aqui: aqueles que querem impressionar Deus com a sua religiosidade, e aqueles que querem encobrir os seus pecados. As 2 coisas estão erradas. Eu preciso ser verdadeiro diante de Deus, eu preciso ser honesto diante de Deus. Amém? Por isso que o cinturão da verdade, o cinto da verdade, ele traz sustentação. Se eu vivo uma vida de engano, irmão, não espera alguém viver uma vida de vitórias se não tem a verdade consigo. Se nós queremos, querido, viver uma vida de vitória, trazendo aqui que o apóstolo Paulo nos revela sobre a figura da armadura do soldado romano, se eu quero viver de vitórias na guerra, eu preciso estar com a verdade. Então nós precisamos tirar da nossa vida todo engano, toda mentira, sabe, aquelas pequenas coisas que vai no dia a dia, precisa limpar da nossa vida. Amém? Um segundo objeto que o apóstolo Paulo nos traz aqui é a couraça da justiça, né? Que também está ligado à verdade. A couraça, ela protegia toda a parte do tórax do soldado. A justiça, ela preserva aqui no texto, trazendo para nós, os seus órgãos vitais, o teu coração, o teu pulmão, aquilo que te faz viver uma vida plena em Deus, né? Nós precisamos, irmãos, estar vivendo uma vida de justiça. Não é a nossa justiça, porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E eu não vou nem entrar em detalhe aqui o que significava trapo de imundícia, mas a justiça precisa estar conosco. Nós precisamos ser justos. Eu como ser humano, eu não consigo ser. Por isso que eu dependo do Espírito Santo. Por isso nós precisamos deixar o Espírito Santo ministrar na nossa vida. A Bíblia mesmo nos revela, não há um justo, nenhum sequer. Ah, pastor, então eu não preciso ser justo, porque a Bíblia mesmo diz que não há nenhum justo. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos de Deus. Nós lemos, o primeiro texto que nós lemos foi sobre a justiça. Sobre a essência. A nossa essência está em Deus. Ele nos constituiu nele. A primeira coisa, Deus nos constituiu nele. E Deus é o quê? Justo. Então, irmãos, não é eu viver uma vida por meio da minha justiça. Não é a minha justiça, a nossa justiça não é o parâmetro, é a justiça de Deus. Por isso que Jesus fala assim: olha, quando te baterem numa face, vira outra. Ah, pastor, isso não é justo. Não é justo para você, não é justo para mim. Mas nós vivemos sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus que entrega o seu único filho para morrer por um povo pecador. É justo? Humanamente falando, não. Por isso que a nossa justiça não pode ser padrão para o reino de Deus. Por isso que a nossa justiça é chamada de justiça como trapos de imundícia. A couraça da justiça, você precisa ser justo, viver uma vida justa em Deus, a justiça de Deus em você. E isso é um exercício diário. Isso você precisa deixar o Espírito Santo falar com você. Amém? A justiça é eu viver a vontade de Deus na minha vida. A justiça é eu viver a vontade de Deus para além de mim. Para como eu me comporto com meu irmão, como eu me comporto com o outro. Tem muitas pessoas que estão pendentes, não liberam perdão. Ah, porque a pessoa que errou comigo, pastor, ela tem que vir aqui. Não, isso não é bíblico, querido. Não é a tua justiça.
É a justiça de Deus. É como Deus é, eu preciso ser. Amém? O terceiro objeto que o apóstolo Paulo traz aqui para nós é sobre, no versículo 15, ele vai falar sobre a armadura. Ele traz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, né? Os pés é a base do soldado, é aquilo que vai trazer sustentação para o soldado. Há muitas pessoas que tiram sarro daquela sandália que as mulheres usam, né? Que é aquela sandália de Josué, que foi lutar em Jericó, que o pessoal brinca, não tem aquela sandália? A sandália do soldado era como se fosse aquela. Ele tinha uma sandália de couro, com fitas de couro, que vinha sendo trançada até o joelho. E isso trazia sustentação. Por isso que ela precisava ser amarrada até em cima. Porque você imagina, o soldado está guerreando e de repente escorrega. Não, a sandália precisava dar firmeza. Aqui diz sobre o evangelho. A tua base deve ser o evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho da Bíblia, tá? Tem muitas pessoas que confundem ideologias, filosofias com o evangelho. Você quer saber qual é o evangelho de Jesus Cristo? Você precisa ler a Bíblia. Se não ler a Bíblia, você vai ser vendido por qualquer filosofia. Só esse evangelho, o evangelho puro e simples, esse evangelho, ele vai trazer sustentação para a tua vida, vai trazer base. Todas as vezes que você precisar de firmeza, o evangelho te sustenta. Pastor, eu estou aqui, eu não sei o que eu faço. O evangelho, a boa nova de Cristo, a palavra de Jesus, é ela que vai trazer base para você. Não são as minhas filosofias, não são as minhas ideias, não tampouco as filosofias e ideias que o mundo traz. É o evangelho de Jesus Cristo. Ele vai te dar base. Se você não estiver firmado na palavra, se você não estiver firmado no evangelho, querido, você não mantém de pé. Você vive escorregando, vive caindo. Quando você vê alguém que nunca tem firmeza, essa pessoa nunca teve encontro com a palavra de Deus, nunca teve encontro com o evangelho de Cristo. Por isso que a necessidade, irmãos, de nós nos firmarmos nesse evangelho de Jesus Cristo. Por isso a necessidade, para que eu não venha escorregar de um lado para o outro. Hoje nós estamos vivendo a era da informação. Muitas pessoas falam muitas coisas, várias coisas, se você ouve, sobre diversos assuntos. Mas o cristão, ele vive pelo evangelho. Vamos pegar assuntos polêmicos aqui. Não muitos, para não dar discussão depois. Mas vamos pensar, o aborto, eu acho. O cristão não tem achismo sobre aborto. A base dele é a palavra. Você está entendendo? Isso é uma das coisas. Aqui, o que vai me nortear, o que vai firmar os meus passos é o evangelho. Como eu proceder é o evangelho. Como eu vou agir é o evangelho. Eu vejo hoje, algo que eu faço crítica, faço uma crítica veemente sobre isso, é a intelectualidade gospel, a intelectualidade evangélica, entre aspas, com ironismo eu falo isso. As pessoas estão se enchendo de livros. É ruim ler livro? Não. Mas se você não tiver base da palavra, você ouve, é isso aqui que eu tenho para mim. Aí você ouve outra coisa. Não, você precisa primeiro. Os livros, eles servem para te dar um direcionamento. Mas tudo tem que convergir para o evangelho. Não convergiu para o evangelho, não serve para você. Amém? Então, querido, quando a Bíblia traz o evangelho, a sandália fala de firmeza, fala de caminhar,
É por ele que você caminha, não por filosofias. O apóstolo Paulo sempre falava sobre isso, para nós não sermos levados por qualquer vento de doutrina, por vãs filosofias, porque existe, querido. A filosofia, ela vem de encontro com a sua necessidade, ela vem de encontro com aquilo que você quer ouvir. Ah, isso aqui é bom para mim, isso me agrada. O evangelho não pode ser um evangelho açucarado. O evangelho, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus na boca é doce, mas no ventre é amarga. O evangelho precisa criar em você algo que te causa transformação. O evangelho que te mima não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é dizer: vai, passa para o outro lado, e lá no meio do mar há uma tempestade. Esses tempos atrás, bastante tempo, eu lendo sobre a águia, ela dá um prazo para o filhote dela ficar no ninho. Existem aqueles filhotes que logo quando pega pena, tem pena, ele voa. Mas existe aquele filhote que fica aquelas penujonas, fica lá no ninho, o ninho é quentinho, a mãe traz comida toda hora, o horário do lanchinho, a mãe traz comida. A águia, ela não tolera isso. Chega um momento que ela empurra o filho do ninho. Às vezes a gente quer um evangelho que toda hora eu sou compreendido, eu sou afagado. Pastor, Deus é Pai, Deus é amor, verdade. Mas Deus também, Ele é justo juiz. E no sentido que Deus é Pai, Ele quer que você cresça, que você evolua, que você vá para frente. Por isso que Jesus o tempo todo ele desafiava os discípulos. O maior desafiador dos discípulos não era o povo, era Cristo. Chegavam para Jesus: Jesus, não tem que comer, não tem coisa para comer, o que vamos comer? O que nós vamos comer? O que vai dar para o povo para comer? Jesus diz: de vocês. Jesus sempre provocava os discípulos para ter uma mentalidade de reino. Jesus sempre provocava os discípulos para ter uma visão além das circunstâncias. Amém? Então o evangelho como sandália é o evangelho que te traz base para você caminhar uma vida no reino de Deus, uma vida pautada no evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. E mais depois a gente pode continuar na sexta-feira. Nós vamos continuar. Isso aqui é importante. O apóstolo Paulo fala sobre o escudo da fé. Entenda, Deus te formou nele, Deus te constituiu nele. Agora o apóstolo Paulo começa a dizer: olha, se você quer viver essa vida constituída em Deus, uma vida firmada em Deus, você precisa guardar algumas coisas. E nós falamos aqui sobre o cinto, sobre a couraça, sobre o evangelho. E aqui mais um objeto que o apóstolo Paulo traz de figura para nós: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo do soldado romano, ele era escudo de madeira, e ele tinha por fora, ele era revestido de couro. Todas as vezes que os soldados iam para a batalha, eles passavam por um riacho, molhava esse escudo e ia para a guerra. Os dardos inflamados eram flechas com a ponta envolta com estopa e betume. Eles ateavam fogo. Aquilo, quando caía, a flecha era lançada, ela caía, o piche se espalhava e pegava fogo em todos os lugares. O escudo molhado, ele servia para apagar o dardo inflamado do maligno. O diabo, querido, ele sempre vai tentar, ele sempre vai lançar dardos. Agora, a tua fé é que vai determinar se aquilo que o diabo está lançando na tua vida vai acabar por ali ou vai se tornar um incêndio. É você que decide, pela fé. Por isso que a palavra de Deus diz: o meu justo verá por fé, se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Então nós precisamos, queridos, constantemente apagar os dardos inflamados do maligno.
através da fé. O que é fé? Ora, Hebreus 11. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Se você crê que Deus é maior, se você crê que Deus tem uma promessa na tua vida, se você crê que Deus está no controle de tudo, o diabo não tem vez. Ele pode vir, querido, lançando medo, pânico, mostrando para você problemas. O diabo sempre mostra as coisas. Até para Jesus, quando Jesus estava no deserto, ele levou Jesus nos lugares para que Jesus visse. Ele sempre vai mostrar para você algo, para você cair, para você desistir. Mas a tua fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Amém? A tua fé, aquilo que você crê, a firmeza que você tem em Deus, vai apagar o dardo inflamado do maligno. Então, o soldado, ele pegava o escudo, embebecido na água, ali molhado na água, vinha o dardo, ele apagava. Se não tinha o escudo, o dardo caía, e não atingia um soldado, mas vários soldados que estavam à sua volta. Então, que você seja uma pessoa de fé, para conseguir deter os dardos inflamados do maligno. O dardo pode ser uma notícia. Nós estamos vivendo esse tempo de vírus. Muitas notícias vêm, todos os momentos, todas as horas vêm notícias ruins. A minha fé apaga essas notícias. O meu escudo da fé apaga. A fé não permite que nada sobrevenha para te atingir. A palavra de Deus diz que, a palavra de Deus nos dá a seguinte direção: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não está dizendo que você tem que brigar com o diabo, não está dizendo que você tem que entrar numa guerra com ele, é resistência. Se você souber o dia, eu falo sempre esse exemplo aqui na igreja, se você souber o dia que o ladrão vai entrar na tua casa, tem dia e hora marcada, o que você faz para ele não entrar? Você vai pôr travas nas portas, você vai pôr tapumes nas janelas, você vai fazer alguma coisa. É assim que deve ser a nossa vida. Nossa vida precisa ser cercada. A Bíblia diz assim: quem está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que vigiar, querido, orar, para que nenhum ataque venha sobre nós. Nós vamos falar aqui sexta-feira sobre o capacete, o capacete da salvação, algo que é muito importante nesses dias. Dias que as pessoas estão perturbadas emocionalmente, com as mentes perturbadas, tantas notícias, tantas coisas ruins. Então, querido, para encerrar esse momento da palavra, Deus te constituiu nele. Viva a vida em Deus. Cuide, vela da sua vida. Guarde. Restaure os muros de defesa da sua vida. Nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, todas as cidades tinham muros de defesa. Algumas tinham mais do que um muro, que era o caso de Jericó, por exemplo. Jericó tinha 2 muros. E isso impedia o inimigo de entrar com facilidade. Restaure os muros. Seja um Neemias na vida, né? Restaure os muros. Levante os muros. Tem pessoas que estão querendo mudar suas vidas, querendo muitas coisas em Deus, mas você primeiro precisa estabelecer os seus muros de defesa, guardar a sua vida, para depois você querer viver uma vida de conquistas. Porque se você não guardar as suas defesas, todas as suas conquistas vão embora. Amém? Então é tempo de nós nos revestirmos do Senhor, da armadura de Deus. É tempo de nós guardarmos a nossa vida, guardarmos o nosso coração, a nossa mente, para que nenhum dardo inflamado maligno, nenhuma seta sobrevenha sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Você que deseja fazer um pedido de oração, você fique à vontade para colocar nos comentários.
um pedido de oração. Você que deseja que nós temos um tempo de oração pela sua vida, por um membro da sua família, um ente querido, né? Às vezes eu não consigo ler todos os comentários de pedido de oração aqui agora ao vivo, mas depois eu estou orando com todos os pedidos de oração. Então, você que deseja colocar o seu nome, o nome da pessoa que você quer que nós tenhamos um tempo de oração por ela, coloque aqui nos comentários. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos estar orando, apresentando diante de Deus. Há poder na oração. Nós podemos, querido, mudar as coisas através da oração. Nós falamos aqui, sábado, se eu não me engano, sobre Daniel. Daniel mudou a sua história através da oração. Amém? Então, vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos abençoe, para que Deus nos guarde, nos livre. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, Deus, que Tu és Deus, que Tu és Senhor absoluto, que Tu és Senhor das nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, a Tua graça. Pai, eu coloco diante do Senhor, como ministro do Senhor agora, cada vida, cada pedido de oração, cada pessoa que está comigo nesse momento de oração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor as alcance com a sua misericórdia e graça, as abençoando, Senhor, em nome de Jesus, repreendendo todo mal, todo ataque, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, revela ao teu povo, Espírito Santo, a necessidade de vigilância, aquilo que o teu filho, Senhor, a tua filha precisa estabelecer, Senhor, como guarda, em nome de Jesus. Senhor, guarde, livre a vida do teu povo. Nós colocamos, Senhor, diante do Senhor os enfermos, pedindo cura, Senhor, em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que haja cura do Senhor sobre essas vidas, em nome de Jesus. Ó Pai, nós colocamos, Senhor, diante do Senhor, esta crise que nós estamos vivendo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a viver, Senhor, além da circunstância. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a viver uma vida para além, Senhor, dos problemas, das dificuldades. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a viver pela fé. Traga, Senhor, no nosso coração a fé, Senhor, para que nós possamos vislumbrar, Senhor, uma vida diferente, uma vida, Senhor, Pai, contemplada através do reino de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos governantes, nós colocamos diante do Senhor a vida do nosso presidente, do governador, do nosso prefeito. Pedimos, Senhor, que o Senhor entra com providência nessas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós repreendemos todo ataque contra a igreja, nós repreendemos, Senhor, todo ataque contra o cristianismo nessa nação, em nome de Jesus. Contra todo o princípio, Senhor, bíblico, nós repreendemos todo ataque agora, em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos todo o mal e Te louvamos, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor ouve, Senhor, e dá resposta ao Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Sexta-feira nós estamos de volta. Nós voltamos com mais uma live, o mesmo horário, 8h30 da noite. Nós continuamos no livro de Efésios, nós vamos falar ainda mais sobre a armadura de Deus. Então eu gostaria que você não perdesse, que você participasse, amém? Isso é bom para você, isso traz luz ao teu coração. A palavra de Deus diz que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Então vamos estar juntos, compartilhe, convide os amigos, amém? Nós estamos sempre aqui, todas as quartas, sextas, sábado e domingo culto direto do altar, amém? E eu creio que Deus fará maravilhas no nosso meio, amém? Em nome de Jesus. Só fazendo aqui um parêntese, sobre os nossos cultos presenciais, existe um decreto que saiu hoje, que traz algumas coisas sobre culto.
mas esse decreto passa a valer a partir de segunda-feira. Então, provavelmente, semana que vem, a menos que nós tivermos algumas coisas claras essa semana ainda, nós vamos passar as novidades para os irmãos, amém? Mas as coisas estão caminhando, né? Algo que nós precisamos louvar a Deus também, todas as pessoas aqui, eu não sei na sua cidade, você que está nos ouvindo em outra cidade, mas para a glória de Deus, todas as pessoas aqui que estavam com casos de Covid-19 aqui no nosso município foram curadas, para a glória de Deus, superaram e estão bem, para a glória de Deus, amém? Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por isso, amém? Deus tem feito grandes coisas, amém? É um tempo de ver a misericórdia, é tempo de ver a bênção de Deus, é tempo de nós contemplarmos o sobrenatural de Deus, amém? Que Ele também te alcance, que Ele também possa atingir você com a misericórdia, com a graça e transformar a sua vida, amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha uma noite de descanso na presença do Senhor e que essa palavra continue ministrando ao teu coração, à tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.